Eu acho que felicidade, muito da nossa felicidade, nós mesmos conquistamos. Nós mesmos fazemos essa felicidade. A Câmara Municipal, para mim, foi um momento de felicidade que eu vivi. Até hoje, trago muita recordação da Câmara, que serve como um alento para o resto da minha vida, vez que já passei dos 95. Vou indo devagar. Mas tudo bem. Eu agradeço a presença de todos, do Tarcísio, do Amor, que eu faço questão de encontrar com eles aqui. E dizer que a minha esposa está me acompanhando, não quis subir comigo aqui. Ela, como sempre, ela é modesta, simples, é por isso que eu casei com ela. A todos vocês, vai ficar marcado para o resto da minha vida essa visita. Principalmente encontrando todos aqui, mas em particular, Tarcísio do Amor, por causa das disputas que nós temos na Câmara. Então, nesse particular, aí era uma disputa muito séria, e isso me traz boas recordações. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado da presença de todos, ok? Obrigado. Olha, isso aqui é uma reunião de amigos, eu poderia dizer que é uma festa dos corações. Não gosto de falar, já falei muito, mas não poderia deixar de falar alguma coisa, que eu falei baixinho agora para o vereador Gerson. Fiz um agradecimento para ele, não de vereador, um agradecimento de munícipe, pelo gesto do mais profundo amor cívico de prestar essa homenagem a um dos homens que foi um dos símbolos da vereança jundiaense, Antônio Galdino. E quero dizer a vocês, e não é por isso não, hoje nós vivemos num regime de plena liberdade. Cada um faz o que deve e o que não deve. Mas quando ele foi vereador, isso é preciso ficar gravado. Os tempos eram outros. Era o tempo da pré-regime militar, que nós fomos vereador de 1961, não, 1960 a 63. E eu me lembro o dia que ele, Galdino, que tinha feito uma viagem, eu acho que foi à Rússia, e tinha voltado. E as coisas no Brasil já estavam devidamente efervescentes, etc. Eram dias terríveis, principalmente para os vereadores, senhores. Porque ser deputado é muito bom, deputado estadual, deputado federal. Mas a necessidade mais premente do ser humano, vou dar um exemplo assim, um bico de luz no fim de uma rua, lá no Jardim Santa Gertrudes. Você sabe para quem eles vão pedir? Esse é o cidadão que tem um que é um viaduto, outro que é asfalto, mas tem um que quer um bico de luz, porque a filha chega às 11h30, o ônibus, e é escuridão. E para quem que eles vão pedir? Ninguém vai a Brasília pedir ao presidente da República, ninguém vai no Palácio dos Bandeirantes solicitar do governador. E às vezes nem vai na prefeitura. Mas o vereador é aquele que está lá 24 horas por dia, atendendo, ou bem ou mal, mas atendendo a sua comunidade. Então você vai estar puxando a brasa para sua sardinha? Não. Eu estou apenas constatando um fato que todos nós vivenciamos e todos nós sabemos que realmente é isso que acontece. O político que é mais solicitado sempre
Foi e sempre será o vereador pelo contato que tem. E esse moço, naquela época, como não podia deixar de ser, da equipe do Gerson, era sindicalista. Não precisa dizer o que é que ele deve ter sofrido naquela época. Só eu e o Tarcísio, evidentemente, que sabemos e não vamos falar. Mas tem uma coisa. Quando ele começou a falar aqui, eu voltei ao passado e eu tenho dito e vou repetir para vocês. Eu sou um ser humano que tenho mais sonhos do que recordação. Eu sonho com um país melhor, com um estado melhor, com uma cidade melhor, uma cidade que nos enche mais ainda de orgulho, etc. Mas tem certas coisas que você não pode deixar de lado, porque isso está ínsito no ser humano, que é recordar. E quando eu vi o Galdino aqui falando, eu me recordei daquele vereador terrível, daquele vereador que eu vou dizer, galvanizava, polarizava a todos nós que o escutávamos, e com um destemor incrível, numa situação difícil, é uma situação já de pré-ditadura, e ele não tinha medo, subia à tribuna e falava com o coração o que é que ele sentia e o que devia ser. Então eu acho que essa homenagem que vocês prestam ao Galdino, queira Deus que quando vocês também se recolherem ao recesso que todos nós temos direito, algum vereador do futuro pensa em prestar essa homenagem que hoje vocês prestam ao Galdino. E eu venho aqui então para dizer para vocês, muito obrigado de vocês me dar a oportunidade dessa convivência, por incrível que pareça, como ele mesmo diz, um homem de direita, que é o Tarcísio, um homem de esquerda, que é ele, e eu, como sempre, o mediador, um homem de centro, que pendo para os dois lados, etc. Um abraço para você. Senhor presidente, senhores vereadores, confesso, Galdino, que em tantos anos, esta é a primeira vez que falo na tribuna da esquerda. E não é por convicção, é por obrigação. Não pensei em nada para falar aqui hoje. Trouxe o meu coração para, numa festa dos corações, falar com a alma, este gigante interior que nos domina a cada passo e a cada instante. Vim para trazer o abraço aos velhos amigos. E sou, só uma coisa que eu vou contar que é segredo, o Valmor é mais velho do que eu. Tá? 10 dias, mas é. E eu ia falar que era o mais velho, porque você é menino perto de mim. Mas, Galdino, mais do que tudo, valeu este encontro. Porque nós damos uma demonstração que éramos adversários políticos ferrenhos. Mas éramos amigos e nunca deixamos de ser amigos. Há um caso que eu preciso contar, porque falavam que eu era um homem de direita e perseguia os homens de esquerda durante a Revolução. Não posso confirmar isto, mas trago para este momento histórico que quando todos os líderes sindicais de Jundiaí foram processados, não sei por que motivo, mas por uma ordem militar, ninguém quis defendê-los. E eu defendi desde o Dr. Mário Galafassi, que era o advogado de todos os sindicatos.
sobrou-me coragem, graças à força que os amigos me deram, de fazer uma defesa difícil, inusitada, e ver, ao final, que todos tinham sido absolvidos. A história conta ainda, Galdino, que, naquele tempo, a filha de um dentista desta cidade fora presa em Minas Gerais por participar do movimento contra a Revolução no campo, em Minas Gerais, e veio presa para São Paulo, e aqui ficou no DOI-CODE, o pior lugar do mundo que eu já vi, porque os porões dos DOPS eram só alegria perto do DOI-CODE. Há aquele tempo, procurou minha família, porque ela estava sendo torturada no DOI-CODE. E eu busquei os amigos. Eu era advogado de um delegado de polícia que pertencia a um grupo de extermínio. E o advogado desse delegado, que era o diretor do DOPS, era Valdir Troncoso Pérez, maior advogado criminalista com quem convivi. Fui a ele e combinamos encontrarmos no DOPS. E, graças ao trabalho de Valdir e não meu, a filha do Bellini foi libertada e trazida para o DOPS. E ali no DOPS ela recebeu a família, ali no DOPS ela foi tratada, os médicos vieram, porque o diretor do DOPS permitia isto. E eu não a conheci. Ela foi embora para a Noruega e eu não a conheci. Outro caso também que ninguém queria cuidar era de um velho amigo nosso, que era advogado. E ele tinha feito o despejo do cabo enfermeiro do 2º GO. E a decisão não tinha nenhum crime militar, aí era uma ação de despejo, mas o Exército o mandou buscar. Lá fui eu. E consegui libertá-lo, como também consegui, na auditoria de guerra em São Paulo, a absolvição dessa jovem filha do dentista. Nunca tive nenhuma manifestação, a não ser esta manifestação que nós fazemos em brincadeira, mas muitos aqui ainda guardam a figura como se eu fosse um inimigo de todos que eram comunistas. Você sabe, eu nunca fui. Senão não estaria aqui, admirando a figura de um velho companheiro. Mas eu disse que esta é a festa dos corações, onde falam e se entendem os corações. Este mágico microcosmo de maravilhas que bate na breve arca do peito humano e que é capaz de viver com a maior intensidade e imensa alegria instantes como este. E há muito tempo não fico tão alegre. Sobrevivi a alguns infartos. Fui cobaia no hospital em São Paulo
para fazer uma das primeiras cirurgias cardíacas. E sobrevivi a tudo isto para poder estar aqui hoje, abraçando fraternalmente os amigos, num abraço que é dado a todos aqueles que militam na vida pública. Nós temos instantes de alegria e instantes de inconformismo, porque não sabemos a razão pela qual, às vezes, o povo nos rejeita. Eu fui rejeitado por um voto numa reeleição, e foi depois de ter sido presidente. Cuidado, presidente. Foi depois de ter sido presidente. A presidência gera problemas de toda a natureza. Mas também vir à Câmara, ver os meus colegas, os funcionários com quem convivi, bem poucos hoje, porque a maioria foi substituída por essa juventude vibrante que aí está. Não poderia, senhor presidente, deixar de dizer que não ouço e às vezes não compareço a esta casa para matar saudades nos debates que aqui se travam, para ver em cada figura humana a repetição daquilo que acontecia conosco, como acontece providencialmente agora, quando eu encerro as minhas palavras e vejo a minha funcionária, hoje diretora, a quem abraço efusivamente e encerro as minhas palavras. Muito obrigado. Tomado de improviso. Imagina se não fosse preparado. Para nós hoje é um dia especial, para mim uma honra. 2 motivos. Um, o dia que eu celebro a vida, que é o dia do meu nascimento, dia 18 de outubro. Em tê-los nessa manhã aqui conosco, Galdino, Assísio, Valmor. Ter sentado aí como presidente e podê-los relembrar um pouco, porque história é o que mais nós já ouvimos de vocês. Tanto quem está na Câmara hoje, quem já passou, mas a sociedade jundiaense, se falar, vai lembrar dessas 3 personalidades da nossa cidade. Tanto pelos discursos memoráveis que com certeza foram travados nessa tribuna, como também pelo trabalho que realizaram pela nossa cidade. Então, muito me orgulha, muito me honra, muito me alegra em ter os 3 hoje reunidos aqui na nossa casa, aqui os vereadores Valdeci, o vereador Rafael, o vereador Gesso, o vereador Rogério, que estava aqui conosco, em nome de todos os vereadores desta casa. O nosso muito obrigado a vocês, por tudo. Vocês, com certeza, para nós, é um espelho, é uma referência. Tanto é que muitos sobem à tribuna, se pensar em querer discursar ou transformar o pensamento em palavra, como vocês sempre tiveram esse dom, porque viviam a história, e como Narciso disse, é aquilo que vem do coração, por isso que se transformava em palavras. Tudo aquilo que vem de dentro, com emoção, ele transforma em palavras. Esse é o dom da sabedoria que Deus lhes deu, o dom da vivacidade, de tê-los aqui, em presença viva, diante de tantos acontecimentos. Nós vimos lá a 4ª legislatura, foi mostrado 5 pessoas daquelas hoje convivem conosco e 3 delas estão aqui conosco. Então, trazê-los hoje nessa manhã foi uma
honra imensa. Eu, com mais palavras que eu possa dizer, jamais poderei ser tão grato em tê-los nessa manhã aqui conosco, por tudo aquilo que vocês vivenciaram, nos ensinaram, nos ensinam, como o Valmor disse, dentro das adversidades, vocês sempre foram adversários, mas não inimigos. E prova disso está aqui. Um de direita, outro de esquerda e o do meio. O moderador. E é o que nós precisamos dentro do parlamento. É isso. Pessoas com ideias diferentes, mas que transformam essas adversidades, né, em palavras e ações em conjunto. Porque quem ganha com isso não são os vereadores, é a cidade de Jundiaí. E isso muito nos gratifica em tê-los hoje e saber, né, que Jundiaí teve essas pessoas que passaram, e esperamos que nós também tenhamos a honra de um dia poder ser lembrados, assim como vocês são lembrados hoje e serão lembrados sempre pela história, pelo posicionamento, pelos discursos memoráveis, mas acima de tudo, pelo ser humano que vocês são e representam. Como disse sempre o nosso querido Tarcísio, as nossas testemunhas mudas. Com essas palavras eu queria agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês no dia de hoje, aqui conosco na Câmara Municipal. Nosso muito obrigado.